paz do Senhor, meus irmãos, meus amados, queridos. Graças a Deus, mais uma vez o Senhor nos permitiu estarmos com saúde, estarmos com vida. E vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, ali da Assembleia de Deus no Jardim Corumbá, também conhecida como a Igreja do Morrinho. Nosso pastor dirigente é o nosso pastor Luiz Fernando. Temos como presidente o pastor João Nunes dos Santos. Vamos estar fazendo uma oração para nós iniciarmos nossa escola nessa manhã. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos, Pai, por essa oportunidade de podermos estar respirando, Pai, podermos estar com saúde, Deus, de podermos estar, meu Pai, podendo te louvar, bendizer o teu santo e eterno nome, de podermos, Pai, estarmos com condições de te louvar, de te agradecer, de meditar na sua palavra, de aprender, meu Pai, dos seus caminhos. Possamos continuar crescendo, meu Pai, não só na graça, mas também no conhecimento da tua palavra. Teu Espírito Santo, meu Pai, venha estar falando ao coração de cada um, meu Pai, que está assistindo e que irá assistir, meu Pai, esta aula. Que nós sabemos que precisamos da tua palavra, tanto como alimento, tanto como luz, de coisas que ela é para a nossa vida. Nos dá uma manhã maravilhosa, Espírito Santo, que possamos guardar a sua palavra no nosso coração, possamos praticá-la também no nosso dia a dia, porque é isso que a sua palavra nos ordena. Continua conosco, nos dá uma aula abençoada, é o que te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Quero desde já parabenizar aí todas as mamães aí por esse dia, né, comemorado o Dia das Mães. Sabemos que é apenas uma data comemorativa, mas Dia das Mães da grande importância aí que uma mãe é para a vida do seu filho. Infelizmente, muitos aí na data de hoje perderam a sua mãe aí para esse vírus que está assolando o mundo. Deus console o seu coração, o coração de toda a família e amigos. E aquele que ainda tem a sua mãe, que valorize, que honre, como a palavra de Deus manda, que cuide, que zele por ela, porque mãe é única, né? Devemos sempre amá-la e respeitá-la por toda a vida. Domingo passado não tive condições de estar ministrando a aula, mas graças a Deus ficamos em boas mãos, né? Nosso pastor Luiz Fernando ministrou a EBD, a lição 5. Aí foi uma bênção, foi muito edificante. Eu assisti a aula. Que Deus continue nos abençoando aí poderosamente. Hoje estaremos continuando ainda, né, no livro de Salmos. Hoje vamos estar falando sobre a lição 6. Hoje, 10 de maio de 2020, estaremos falando sobre a lição 6, que tem por título Um Chamado ao Arrependimento. Convide alguém para estar aí do seu lado, convide um amigo para estar aí degustando desse alimento matinal, né? Tendo como salmos de referência o Salmo 51. É um dos salmos aí que é onde Davi se quebranta diante de Deus, que é onde Davi ali finalmente ele decide confessar, né? Confessar os seus pecados, os seus erros. Ele pede perdão, pede direção a Deus, mediante aquela triste e terrível situação ali que Davi passou. O texto áureo se encontra no Salmo 51, verso 7. Pai do Senhor aí ao nosso pastor, Pai do Senhor à nossa irmã Gilvanete, que está sempre presente aí na nossa ZBD. Pai do Senhor aí para todos que já estão conosco, nos apoiando aí nesta manhã. Minha sogra, irmã Vanusa, minha esposa, minhas filhas, todos que estão aí nos assistindo, todos que estão colaborando com a nossa página também aí nesta manhã. Texto áureo, Salmo 51, verso 7, diz assim: Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado,
A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Verdade aplicada diz: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Texto de referência é o Salmo 51, do verso 1 ao 13. Ele lê o 1 e o 2, depois ele pula 7, ele lê o 10, 12 e 13. Vamos estar lendo Salmo 51, você tem sua Bíblia, abra aí, por favor. Salmo 51, verso 1 e 2, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Texto de referência, ele deu alguns textos para estarmos lendo no meio de semana. Foi Levítico 14, 2 Samuel 11, 2 Samuel 12, Gálatas 5:16, Hebreus 12, 1 João 1:7, no sábado. A introdução diz assim: nesta lição abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as consequências do pecado e a possibilidade da restauração quando há verdadeiro arrependimento. Então, o Salmo 51 o que aconteceu na vida de Davi para ele estar tão arrependido aqui nesta oração? O que Davi cometeu de tão grave para ele estar tão quebrantado, para ele estar tão arrependido aqui no Salmo 51? No decorrer da lição, nos 3 tópicos, é o que estaremos vendo. Estaremos aí esmiuçando aí o Salmo 51. No primeiro tópico, no tópico 1, estaremos apresentando aí o contexto histórico do Salmo 51. O que levou a Davi a ditar essas palavras, a esse estado diante de Deus? Vamos ao contexto histórico. Tópico 1, contexto histórico do Salmo 51. O Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Então, Davi ele quebrou algum preceito do Senhor aí. Mostra também que o pecado de Davi lhe conduziu a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. É o que o pecado causa. O pecado não traz nada de bom para a vida do pecador, né? Aí Davi estava se sentindo totalmente vazio espiritualmente, um homem que desde a sua infância, desde a sua adolescência, era um adolescente, era uma criança, tornou-se um homem cheio de Deus e agora está se sentindo um vazio espiritual. O que aconteceu na vida de Davi? E aqui uma profunda angústia ao ler, quando você lê o Salmo 51, você vai ver que Davi estava aí sentindo uma profunda angústia. Mas o porquê? Vamos estar vendo. Pai do Senhor, nossa irmã Edna também está chegando aí para a nossa EBD. O subtópico 1.1 diz assim, as transgressões de Davi. Vamos entender agora o que Davi fez, o que Davi praticou para estar tão angustiado, para estar tão deprimido, podemos dizer assim, no Salmo 51. Diz assim, em 2 Samuel 11, vemos o processo que antecedeu o pecado de Davi. Significativa a
em que os reis saem e porém Davi ficou. 2 Samuel 11, versículo. A sair a explicação do que estava acontecendo, o que tinha acontecido para que Davi fizesse essa oração aí do Salmo 51. 2 Samuel 11:1 diz assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui diz que chegou ao tempo em que os reis saíam para a guerra. Esse tempo era a primavera. Os reis deixavam para guerrear na primavera as chuvas do inverno. E também na primavera ainda não tinha começado a colheita. Era o que exigia o trabalho braçal aí de muitos. Eles aproveitavam esse período, aproveitaram a primavera porque não tinha chuva, então era uma época boa para estar aí guerreando, e também os homens estavam disponíveis, os homens não estavam na lavoura, os homens não estavam no campo, porque ainda não tinha começado a colheita. Então os tempos em que os reis saem, aí é uma referência à primavera, que é o tempo que eles escolhiam para guerrear. Mas o interessante é que aqui está falando que era o tempo que os reis saíam à guerra, mas está falando que Davi não sai à guerra. Davi ia seu exército, juntamente com o seu general, aí, o seu comandante do seu exército, aí, Joabe. Eles estavam em guerra contra os amonitas, contra os filhos de Amon. E aí Davi, geralmente o rei, na maioria das vezes, o rei ele ia à frente do exército. O rei, ele, mesmo que tinha um comandante, mesmo que tinha um general, mas a patente maior era do rei. O rei ia à frente, botava a cara mesmo, ia à frente do exército. Só que está falando que era a época de os reis sair à guerra, era a época que os reis estavam guerreando, mas diz que Davi fica em casa. Então aqui já começa algo estranho. Aqui já começa Davi cometendo um erro. Vai lá, Joabe, vai à guerra, conquista a cidade de Rabá, eu vou ficar em casa. Davi não declara o porquê, Davi não declara o motivo de ele não ter saído à guerra, dele não ter ido à guerra junto com o seu exército. Então, o processo que antecedeu o primeiro processo foi esse. As duas expressões, tempo em que os reis saem e porém Davi ficou, que lemos aí em 2 Samuel 11:1. Segundo processo, olhou e desejou. Davi, ao passear no terraço do palácio, viu uma mulher, esposa de Urias, um guerreiro a serviço do rei, tomando banho, e mandou chamá-la. Segundo processo, segunda coisa que aconteceu antes de Davi pecar. Davi ali ao pôr do sol. Algumas Bíblias diz que já era tarde, algumas versões diz que já era noite. Então, ali ao pôr do sol, por volta de 6:30 da tarde, vamos dizer assim, Davi passeava pelo terraço. E o terraço, naquela época, por as casas ser muito pequenas, eles aproveitavam a laje. Hoje, como nós aproveitamos fazendo um terraço, naquela época também a laje das casas em Israel era uma espécie de terraço. Só que eles aproveitavam muito mais do que a gente. Eles aproveitavam o terraço ali para dormir, eles aproveitavam o terraço para tomar banho. Então, bastante ali a sua laje. E o palácio, por estar numa parte mais alta em relação às demais casas, quem passeava pela laje do palácio, quem passeava pela laje ali da casa real, tinha uma visão privilegiada em relação às outras casas, né? Porque você passeando numa laje, a laje já é um lugar alto. E por o palácio ser sempre, na maioria das vezes, na parte mais alta do morro, na parte mais alta da cidade, então a visão era privilegiada. Da laje da casa do rei, você enxergava todas as demais lajes.
E ali diz que certa tardezinha, Davi passeando pela sua laje, ele começa a observar as outras lajes. E ali numa laje, a casa, Urias era um dos seus generais, Urias era um dos responsáveis ali pelo exército de Davi. Era um homem de confiança, era um homem que tinha um cargo muito importante no exército de Davi. E ali que diz que Davi, naquela tardezinha, ele passeando pelo terraço, sem nada para fazer, que na verdade tinha, era para Davi estar lá na guerra. Davi não era para estar em casa passeando, olhando para a vida dos vizinhos nenhum. Davi era para estar guerreando. E ali diz que Davi, certa tardezinha, olha e vê uma mulher tomando banho. E a mulher muito bonita, charmosa. Davi observa e vê que num terraço tinha uma mulher tomando banho. Davi ficou observando. Por isso que o tópico 2 diz, olhou e desejou. Ah, um pecado é olhar? Não. Pecado é você desejar. E muitas vezes olhamos, muitas vezes olhamos, observamos alguma coisa, muitas das vezes até por instinto, muitas vezes até sem querer. Mas o problema é que Davi olha e deseja. Opa, essa eu quero. Essa eu quero. Um homem que podia ter a mulher que queria, um homem que tinha várias mulheres, que além de esposas, eles tinham concubinas, né? Que era uma espécie de esposa, que era uma espécie de ali, esposa reserva. Podia ter qualquer uma, mas ele observa, olha e deseja. E aquela era a mulher de Urias, aquela era a mulher de um dos seus comandantes. 3. Deitou-se com ela e adulterou. 4. Por fim, planejou a morte de Urias, esposo de Batseba. Como cristãos, somos diariamente em nossas decisões. Temos sempre duas escolhas. A santificação, que é buscar refletir o caráter de Cristo em nós e andar em espírito. Romanos 8,13 e Gálatas 5,16. Ou a transgressão da lei de Deus, isto é, produzir as obras da carne. Gálatas 5,19 e 21. Entenda uma coisa. Nós somos carne e espírito. Está alimentando um dos dois. Se você ali decide alimentar o seu espírito, você mortifica a sua carne. A carne aqui no sentido pecado. Se você decide praticar as obras da carne, adultério, lasciva, você vai mortificar o seu espírito. Você tem que escolher a quem você vai alimentar. A tua carne, ou seja, o teu lado pecaminoso, ou o teu espírito. Você tem que, você vai escolher qual obra, o que você vai produzir, os frutos do espírito ou as obras da carne. Porque os dois não tem como. Então sempre vamos estar praticando, sempre vamos estar alimentando um dos dois. E aqui, nesta passagem em foco, Davi estava alimentando a sua carne. Porque ele olha, acha bonita, acha sensual, deseja, cobiça, manda buscar ela, manda os seus homens levá-la para o seu palácio, se deita com ela, tem relação com ela e a mulher engravida. Então, 1.1 vem falando aí sobre as de Davi. O 1.1 fechou. Então, o contexto, já começamos a ter agora uma clara ideia do que aconteceu com Davi para ele estar tão quebrantado aí no Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo lindo, é um salmo de quebrantamento, é um salmo de arrependimento, é um salmo de se jogar mesmo aos pés do Senhor. Mas aqui agora já começamos a ter uma ideia do que aconteceu no tópico 1.1. Diz que Davi, em vez de estar na guerra, estava em casa fazendo não sei o quê, olhou e desejou uma mulher que estava lá se banhando, se tomando banho no seu terraço, se deita com a mulher, adultera e, por fim, planeja a morte. Mas você está achando, bonitinho, Davi se arrependeu, Salmo 51. Vamos estar vendo aqui na lição que o processo não foi assim bem fácil, não. Vamos estar vendo aqui na lição que Davi, não somente Davi pagou por ser aí o agente que cometeu o pecado.
Mas nós vamos ver aí o que acontece também na sua família, o que acontece também aí no decorrer da vida de Davi. O 1.2 fala sobre o fruto do pecado e o plano de Deus. O pecado é uma semente maldita que sempre vai gerar um fruto. Qual foi o fruto desse pecado que Davi cometeu? Em decorrência do ato pecaminoso, Batseba engravidou e comunicou. Davi ali chama a mulher e se despede, abusou a mulher, né? O rei tinha o poder, se achava por ter o poder de usar e abusar de quem quisesse. Então ele usa Betseba vai para casa, aí Betseba agora, ó, passa o tempo, Betseba começa a sentir uma mudança, começa a sentir-se estranha, Pai do Senhor, para a irmã Rosângela Cabral. Betseba começa a se sentir estranha e manda avisar o rei. Pede para avisar o rei que eu tô estranha, pede para avisar o rei que eu tô grávida. E agora, meu Urias vai voltar da guerra, o que eu vou fazer? Como é que vamos resolver isso? Betseba engravidou e comunicou a Davi. A partir de então, a situação se agravou, pois o fruto denunciaria o pecado, e a pena de morte deveria ser aplicada a Davi e a Betseba, conforme determinava a lei. Levítico 20, 10 e Deuteronômio 22, 22. Então, o que eu vou fazer? Betseba entra em desespero. Os homens, quando iam para a guerra, dependendo da guerra, ele poderia ficar dias, 10, 15, 20, 30 dias, ou poderia ficar meses. Tem guerra que durou 6 meses, tem guerra que durou 8 meses, e nesse período a mulher ficava em casa, sozinha. A mulher tinha que se virar aí como desce. E agora a Betseba entra em desespero. O marido está na guerra, o que eu vou fazer? A barriga vai crescer. Quem vê vai saber que não é de Urias. Ei, nós temos que resolver essa situação aí. Nós temos que resolver esse problema. Davi ali começa a procurar meios para resolver o problema. O nosso erro, assim como Davi e Betseba, na maioria das vezes é tratar pecado como problema. Problema a gente resolve, pecado não. Pecado não se resolve pecado. Eu pequei, vou resolver esse pecado. Não, pecado não se resolve. Nós vamos ver como se trata pecado, mas pecado não se resolve, porque pecado é pecado, problema é problema. E aqui nós vemos que ela tinha consciência do que acontecia em Israel com uma adúltera e com um adúltero. Levítico 20, 10, a lei mandava trazer o homem e a mulher pega em ato de adultério e ali apedrejar até morrer. Extirpado para ser exterminado de Israel os tais que cometeram esse pecado. Então, olha só, assim Davi planeja encobrir o seu pecado com os seguintes atos. Davi começa a tratar agora o seu pecado como um problema. Calma aí. O que eu posso fazer para resolver esse problema? A mulher engravidou. Eu não vou querer saber de assumir uma mulher de um funcionário meu, uma mulher de um soldado meu. Ela tem marido. Então vamos resolver, vamos ajeitar, arrumar um jeitinho para resolver esse problema. Porque pecado é pecado. Pecado não. Francisco ele usou uma frase perfeita numa declaração que ele deu em 2014, quando ali ele estava falando sobre diversos pecados acometidos, né, na Igreja Católica, e ali ele usa falando dessa passagem, né, que estamos estudando hoje, de 2 Samuel capítulo 11, ele usa uma frase perfeita. Ele fala assim, o adultério é um pecado grave, mas alguns pensam que é só um problema que precisa ser resolvido. A cara de Davi. Ele peca, mas não fala, não assume que foi pecado.
não assume que pecou. Ele começa a arrumar meios aí para resolver esse pecado, sabendo que o pecado não se resolve. E ele cita também, em 2014, ainda se referindo à passagem de 2 Samuel 11, ele cita uma frase de outro Papa, que foi o Papa Pio XII. O Papa Pio XII disse assim, ó, o pecado maior é que os homens perderam o sentido de pecado. O pecado maior é que os homens perderam de pecado. Ou seja, os homens estão pecando, mas não está tendo mais aquele sentimento que está pecando. Não está tendo mais aquele reconhecimento que está pecando. Na sua cabeça, no seu modo de ver, cometeu apenas mais um problema. E esse foi um dos pecados de Davi, um dos erros de Davi nesse pecado. E esse é um dos erros que cometemos muitas das vezes. E agora Davi começa a procurar meio para resolver esse, entre aspas, problema. Primeiro jeito, ele determinou que Urias descansasse, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículo 8. Ele manda chamar Urias na guerra. Urias estava lá, pelejando contra os amonitas. E ele pensa, o que eu vou fazer, cara? Urias não pode descobrir que eu engravidei a mulher dele. A nação não pode saber. Em um momento você está vendo aí Davi falando de Deus, sabendo que ele sabia o que a Bíblia, o que a lei mandava fazer. Ele tinha consciência de Levítico 20:10, por isso que ele está desesperado. Ele sabia que não interessa se é rei. Rei pode ser porteiro do palácio. Pecado Deus trata igual com qualquer um. Deus não faz acepção de pessoa. Ah, é o rei, vou tratar de uma maneira mais branda. Ah, não, é o porteiro do palácio. Esse aí eu vou tratar rigorosamente. Não interessa, filho, se é rei, se é porteiro, se é o que lava o banheiro do rei. Deus, quando se refere a pecado, Deus trata todos de maneira igual. E agora Davi começa a procurar meios para resolver. Achava que era problema, mas que era pecado. Primeiro, manda chamar Urias e resolve dar uma folga para Urias. Urias está guerreando, Urias está lá na batalha, de repente chega um mensageiro. O rei pediu para que você retornasse e ficasse em casa. Urias, bom, eu estou guerreando, eu sou responsável por homens, como é que o rei vai me dar uma folga no meio da guerra? Urias achou estranho, mas obediente, né? Ele retorna. Irmãos, Urias lhe dá um show de moral em Davi. Você reparar as atitudes de Urias não só em Davi, mas são daqueles que lê essa passagem, Urias dá um show de moral, um show de responsabilidade, um show de lealdade. Ali Davi vai, primeira coisa, já sei, vou dar uma folga para Urias, vou pedir para ele vir para casa. E ali ele já está há dias na guerra, está cheio de saudade da esposa. Quando ele retornar, ele vai se deitar com ela. E ali Betseba vai poder dizer que está grávida e que o filho é dele. Pronto, eu resolvi o meu problema. Beleza. Urias volta. O que foi, rei? Ah, resolvi te dar um dia de folga. Tá, beleza, vai para casa. Beleza, Davi. Opa, resolvi. Passa as horas, chega até Davi a mensagem de que Urias estava lá na porta do palácio. Urias não vai para casa. Urias é aquele soldado leal. Não. Se os meus liderados estão na guerra, como é que eu vou para casa? Tirar folga com a minha esposa, assistir um filminho na Netflix, jogar um videogame? Não, não posso. Sabe o que Urias fez? Continuou sentado lá na escada e chega até o ouvido de Davi aí. Tu não mandou Urias para casa? Mandei, pô. Deixa uma folguinha aí. Urias merece. Rapaz, Urias está lá na escada. Davi se apavora. Tá de brincadeira. Urias está lá. Desde a hora que ele saiu daqui, Urias não foi em casa. Davi se desespera e agora? Meu plano foi por água abaixo. O jeitinho que eu queria dar aí não deu certo. Davi começa a matutar. Aí o 2. Ele decide festejar com Urias com o intuito de embriagá-lo, na certeza de que ele iria para casa e ali repousasse com sua mulher, a fim de fazer constar Urias como o pai da criança. Sabidão, teve outra ideia. Já sei, vou chapar o coco de Urias. Urias vai ficar doidão, vai ter que ir para casa, vai se deitar.
mesmo que não faça nada ali com Batseba, vai estar doidão, Batseba vai falar que eles tiveram relação e que o filho é dele. Beleza, resolvido. Aí ele convida Urias, pô, Urias, você é um soldado tão exemplar, você é um funcionário tão bom, vamos tomar uma comigo? Tá, Urias, tudo bem. E ali Urias passa aqueles momentos com o rei, e novamente Urias não vai para casa. E ali Davi chega até ele, pô, eu te dei uma folga, falei para você ir para casa, vai estar com a sua mulher, passar a noite. Ele falou, como é que eu posso passar a noite com a minha mulher? Como é que eu posso tirar folga se meus homens estão na guerra, se os homens do rei estão na guerra? A gente está em guerra com os filhos de Amon, rei. E o senhor manda eu tirar uma folga? O senhor manda eu ir deitar com a minha esposa? Não quero, rei, não estou afim. Não está na hora disso. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma tarefa a cumprir. E eu não posso ir para casa, não posso tirar uma folga no meio da guerra. E ali Davi se desespera. Urias continua à porta do palácio do Davi. Pai do Senhor, irmã Belinha, pai do Senhor, irmã Bela, chegou aí para estar conosco também. E ali Urias continua na porta do palácio. E agora, Davi começa a pensar, o que eu vou fazer, rapaz? O camarada é um camarada teimoso, o camarada é um funcionário, é um soldado leal. O Urias não quer ir para casa de jeito nenhum, eu tenho que resolver esse problema. Continua tratando o pecado como um problema. E aí vem a terceira solução, a terceira jeitinho. 3. Com o fracasso das estratégias anteriores, planeja a morte de Urias, casa-se com Batseba, pensando assim que os seus atos não seriam revelados. No entanto, o Senhor sabia o que estava ocorrendo e não era de seu agrado. Os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais estarão escondidos aos olhos de Deus. Hebreus 4, 11 ao 13. Então, olha o jeitinho, o terceiro jeitinho de Davi. Davi fala, Natan era o profeta. Urias, poxa, eu tô te dando uma folga, você não quer ir para casa, então vamos fazer o seguinte, volta para a guerra então. Continua lá com a sua missão, vai lá, vai em paz. Aí entrega essa carta aqui para Joabe, tá? Comandante, beleza, rei. Tchau. Urias leva uma carta até a Joabe, que era o general do exército de Davi. Nessa carta estava escrito o seguinte: Joabe, quando vocês for entrar na cidade, quando vocês for enfrentar alguma parte aí do exército, coloca Urias num batalhão que esteja à frente do mais perigoso, a parte mais crítica da cidade, ou quando vocês forem enfrentarem a parte mais perigosa, os soldados mais perigosos aí desse exército, coloca Urias aí na frente, dá essa missão aí para Urias. Obadiah diz, não estou entendendo, logo Urias vai pegar a parte mais difícil. Beleza, o senhor está mandando. E ali, Urias dá mais uma lição de moral, né, para a gente. Urias podia, como qualquer outro curioso, pegar e abrir aquela carta. O que será que o rei está falando? O que será que o rei está contando aqui? Se ele abre, ele ia saber que ali estava a sentença de morte dele. Mas ali, como um fiel, como leal, ele leva aquela carta embrulhadinha, leva aquela carta guardadinha. E ali Joabe obedece o rei. Quando eles vão enfrentar uma cidade, ele fala quando chegar num lugar tal, vocês deixam Urias ir na frente. Quando a coisa ficar feia, vocês recuam. E assim aconteceu. E ali Urias foi morto no campo de batalha por ordem de Davi. Aí o que ele faz? Casa com Betseba, porque engravidou ela. Esse jeitinho de Davi muitos usam até hoje, né? Engravidou, vamos casar. Resolveu o problema. Beleza, casou. Aí tem uma vida desgraçada, aí tem uma vida infeliz, que queria resolver um problema, queria dar um jeito no pecado. Não é dessa maneira que se resolve o pecado, porque o pecado não é problema. Repetindo mais uma vez. E ali, engravidou, vamos casar. Deus está feliz que vamos casar e acabou o problema. Não. 1.3.
Não sei quanto tempo passou, não sei quantos dias passou, não sei quantos meses passou. 1.3 diz: Natã, o profeta de Deus. Para Davi, a situação estava resolvida. Matei Urias, Urias morreu, coitado, sem nem saber que a esposa estava grávida do rei. Matei Urias, engravidei Betseba, engravidou casa. Oh, resolvi o problema, tô legal com Deus. Para Davi, a situação estava resolvida. Porém, não imaginava que seria visitado pelo profeta Natã, amante de Deus, e o pecado encoberto denunciado. Natã cumpre com habilidade o ofício determinado por Deus. Olha a missão de Natã. Tem muita gente que se intitula profeta aí, bota um cartãozinho aberto, agendas abertas. Profeta. Olha a função de Natã, olha a função do profeta. Denunciar a missão de Natã aqui neste dia, denunciar o pecado do rei. E agora? Como é que eu vou chegar diante do rei? Fala, oh, rei, você pecou. A lei diz que você deve morrer. A palavra é essa. Como é que Natã vai chegar, né? Davi ia mandar cortar a cabeça de Natã ou de outro profeta. Por isso que certas situações, todas as situações, temos que ter sabedoria de como falar. Temos que ter sabedoria de como se portar. Natã pensou, imagina Natã passando a noite, como é que eu vou chegar diante do rei? Fala com o rei, você pecou, hein, cara? E aqui Natã ele começa a pedir a Deus sabedoria, e Natã resolve usar a experiência de Davi, ou seja, o que Davi era? Como é que foi a criação de Davi? Davi foi criado num pasto. Davi, antes de ser rei, antes de ser escudeiro do rei, Davi foi pastor. Poxa, então Davi ele tem uma grande experiência com ovelhas. Então eu vou usar isso aí como meio. Já sei, eu vou inventar uma parábola para denunciar o pecado de Davi. Então olha o que ele faz. Ele usa a experiência de Davi e conta uma parábola cujos sujeitos eram um homem rico, que tinha muitas ovelhas, e um homem pobre com as ovelhas. As riquezas não impediram que o homem rico tomasse a ovelha do homem pobre. Natã tem uma ideia brilhante, inspirada aqui por Deus, claro. Quem dá sabedoria a ele conta uma historinha para Davi. Davi, pois não, eu quero contar uma historinha para o senhor, vossa majestade. Pois não, homem de Deus, pode contar. Ele, poxa, olha só, existia um homem que tinha muitas ovelhas, muitas mesmo. O homem era rico. E certo dia, esse homem rico ele recebe uma visita em sua casa. Só que na hora de preparar ali um alimento para a visita, em vez de ele pegar a ovelha do seu pasto, que tinha muitos, pô, não ia fazer falta, ele pega a ovelha, a única ovelha de um vizinho. Mas esse vizinho era pobrezinho, esse vizinho só tinha uma ovelha. Poxa, essa ovelha era uma ovelha que era muito íntima deles. Essa ovelha dormia com eles, essa ovelha estava com ele desde pequenininho. Essa ovelha cresceu com ele, deitava com ele, dormia com ele, descansava com ele. Comia ali as migalhas da mesa, estava sempre presente dentro de casa. Aí o homem rico, em vez de pegar, poxa, uma dessas ovelhas, matar e preparar ali o alimento para a visita, sabe o que ele fez, Gei? Ele pegou a ovelhinha do vizinho pobre, que só tinha uma, manda matar e oferece como refeição para a visita. Rapaz, Davi ficou irado. E a parábola, Davi irou-se, determinando que o homem deveria morrer e pagar 4 vezes o preço da ovelha. Davi ficou irado quando Natã conta a história para ele. Pô, você tá de brincadeira, né, Natã? Esse homem, eu declaro, esse homem ele deve morrer e a ovelha que ele pegou, ele deve pagar 4 vezes mais por ela. E eu, poxa, isso não se faz, camarada cheio de ovelhas, vai pegar a única ovelhinha que o homem... Ele falou, e o profeta Natã só ouvindo, Está bem, Natã, esse homem deve morrer. E Natã falou, rei? Pois não, Natã fala, esse homem é o senhor. O semblante de Davi cai, vem a memória de Davi, tudo que ele cometeu, porque ele pensou que já tinha passado.
Eu casei, tá tudo resolvido. Aí vem a memória. É o quê? Esse é o meu Senhor cheio de mulheres aí no seu harém. O Senhor pega a mulher de Urias, manda matar Urias. Deus veio cobrar, chegou a hora do acerto de contas. É que o semblante de Davi cai. Aí que Davi passa a tratar pecado como pecado e não como problema. Aí que vem como se deve ser tratado um pecado, que é o que vamos ver no capítulo 2. No 2. E o interessante é que quando Davi fala, esse homem ele deve morrer, esse homem ele deve pagar 4 vezes mais. Sabe por que Davi fala isso? Davi ele estava citando Levítico, que nós lemos, ele estava citando Levítico 20:10, que o adúltero e a adúltera devem morrer. Quando ele fala, esse homem ele deve pagar 4 vezes mais, ele estava citando Bíblia, ele estava citando lei. Porque lá em Êxodo 22 diz que se você roubar, se você matar, se você ferir, se você fazer qualquer coisa com a ovelha de alguém, você deve pagar 4 vezes mais. Então Davi era conhecedor da palavra. Davi era conhecedor da lei. Mas em nenhum momento ele trata o seu pecado mediante a lei. Ele arrumou vários jeitinhos para tratar, para tentar amenizar, para tentar corrigir o seu pecado. Só que pecado não se corrige. Pecado nós temos que ter outras. Davi muitas vezes nós temos consciência, temos noção do que a Bíblia diz, mas ignoramos por certo tempo. Aí vem Deus lá na frente e nos faz lembrar. Agora chegou a hora do acerto de contas. Davi pensou que tinha amenizado, que tinha caído no esquecimento, mas chegou a hora. Deus vem cobrar através do profeta Natan. 2. O caminho para o arrependimento. Nesta conversa, Natan relata os grandes feitos pelo Senhor a Davi. No entanto, Davi se esqueceu de tudo isso ao ceder à concupiscência da carne. O profeta afirma que aquilo que tinha feito em oculto e a esposa de Israel. Ali o profeta fala, aquilo que você fez em oculto, pensando que ninguém estava vendo, agora todo Israel vai saber. Todo mundo vai saber. Logo, Davi se arrepende do seu pecado e pede perdão. Agora Davi toma a atitude certa. Pecado se resolve desse jeito. Arrependimento e perdão. Não é embriagando o camarada, não é dando folga o camarada, não é arrumando jeitinho para cobrir aquilo que fez, não é casando porque engravidou. Agora Davi toma a atitude certa mediante se arrepende e pede perdão. É aí que entra o Salmo 51. Esse Davi quebrantado, esse Davi arrependido, é devido a tudo isso. Os sacrifícios, lembra que lemos lá no textuário, Salmo 51:17? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Davi agora descobre o segredo, por isso que ele fala isso aí. Ele fala, eu poderia oferecer aqui todos os meus rebanhos, poderia oferecer 1 milhão de cabras, poderia aqui oferecer 1 milhão de bodes, poderia oferecer aqui 1000 aves, mas nada disso o Senhor iria receber, nada disso iria agradar ao Senhor. Agora Davi reconhece que o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. Por isso que você vê esse Davi quebrantado no Salmo 51. Senhor, me perdoa, Senhor, esconde o seu rosto dos meus pecados. Senhor, me ajude, Senhor, tenha misericórdia de mim. Agora Davi está agindo da maneira certa. Pecado se resolve com arrependimento e perdão, não com um jeitinho brasileiro, não com um jeitinho judeu, não tentando encobrir os erros. 2.1 Reconhecimento e confissão do pecado. Davi declara, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51:3, lá no início da oração dele.
Ele sabia profundamente dos seus erros, estava em sua consciência, era algo que ele não podia conviver normalmente, pois estava em suas lembranças, oprimindo o seu espírito. Parece que tinha resolvido, mas estava sempre diante dele o pecado dele. Parece que estava resolvido, mas sua mente estava sempre perturbando ele. Estava sempre ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Era algo que não podia conviver normalmente, pois estava em suas lembranças oprimindo o seu espírito. Pecado quando a gente não reconhece o pecado, quando a gente não pede perdão pelo pecado, ele está sempre diante de nós. Ele está sempre na nossa, perturbando a nossa memória, está sempre oprimindo o nosso espírito. Pai do Senhor, a irmã Valdivina, que está aí conosco também nesta manhã. Davi tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Agora ele reconhece. Tentei dar 3 jeitinhos, não consegui. Mandei matar Urias, casei com Seba. Pensei que estava resolvido, não. Agora eu entendi. Que só eu reconhecendo o meu pecado, só eu pedindo, reconhecendo, arrependendo e pedindo perdão, é que eu vou encontrar paz. Davi tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Essa ação deixa óbvio o arrependimento, pois exige o reconhecimento da falha. O arrependimento só vem depois do reconhecimento. Se você pecou, jamais você vai pensar em se arrepender. Se arrepender do quê? Do que não fez? Ninguém irá se arrepender se não reconhecer. Atualmente, a ausência de sensibilidade espiritual tem sido uma constante. As pessoas têm se acostumado a viver em pecado, ainda que dentro da igreja. Muito se busca o Deus da prosperidade, mas pouco o Deus que conduz ao arrependimento. Este caminho é perigoso. Então, infelizmente, ainda encontramos muitos irmãos nossos, ainda muitas das vezes nós nos encontramos desse jeito, acostumado a viver em pecado. Pecou, beleza. Pecou, beleza. Pecou, beleza. Não vem o arrependimento no seu coração. Não vem o reconhecimento no seu coração. Ele vive uma vida de pecado. Quando ali, 1 João diz que o que é nascido de Deus, diz ali que não vive em pecado, não peca. Mas se não peca aí, quer dizer que não tem uma vida constante no pecado. Porque ele sabe que o pecado entristece o Espírito Santo, que o pecado fere o coração de Deus. Então, o nascido de Deus, aquele que anda em espírito, ele não vive. Claro que vamos pecar, sempre está pecando enquanto nós estivermos nesse corpo, enquanto estivermos nessa carne pecaminosa. Mas não tem a prática do pecado constante. Vamos pecar outra vez, mas não diariamente. Não toda hora, porque nós temos essa noção aí do que causa o pecado. Nós temos essa noção aí que um nascido de novo não vive na prática pecaminosa. 2.2. A confissão e o pedido de perdão. Olha aí o passo a passo. Agora começa o passo a passo, certinho. Primeiro, reconhecimento e confissão do pecado. Atitude certa. Pai do Senhor, irmã Kelly. Atitude certa. Segunda, confissão e o pedido de perdão. Reconheci, Deus, me perdoa. Tomei a mulher do camarada, engravidei, matei o camarada, me casei com ela pensando que estava resolvendo. E agora eu sei, a primeira coisa que eu deveria ter feito, reconhecer o meu erro. Porque nós vemos aqui que ele tinha noção do que a lei dizia. Esse homem deve morrer, porque ele estava falando do adúltero. Esse homem deve pagar 4 vezes mais. Ele estava falando ali da recompensa ditada na lei lá em Êxodo. Era um camarada que conhecia da lei. Era um camarada que conhecia de Bíblia. Mas quando ele esquece, da Bíblia, o que a Bíblia mandava dizer. E vou abrir um parênteses aqui, aproveitando para abrir um parênteses. Muitas pessoas se perguntam, ainda tem dúvida naquela passagem que trazem a adúltera até Jesus. Muitas pessoas me perguntam, por que Jesus não mandou apedrejar? A Bíblia diz que Jesus ele veio cumprir a lei.
E a lei mandava apedrejar até a morte um adúltero. Ali não manda apedrejar aquela adúltera, se a lei mandava apedrejar até a morte, Jesus veio para cumprir a lei. Ali queriam pegar Jesus, queriam ali foi armaram para Jesus. Você leu o que a lei mandava? A lei mandava trazer o adúltero e a adúltera, tinha que trazer o casal para ser morto. Cadê o homem dessa história aí que trouxeram até Jesus? Trouxeram só a mulher. Então ali armaram Jesus. Se Jesus manda matar aquela mulher, Jesus estaria infringindo a lei, porque a lei mandava matar os dois. Então ali Jesus sabe, ele fala que ele não tem pecado, tira a primeira pedra. E Jesus sabia que eles não estavam cumprindo a lei da maneira correta. Apenas fechando esse parênteses aí. Então 2.2, agora confissão e o pedido de perdão. Davi começa a andar no passo certinho após o pecado. Reconhecimento. Tomei a mulher do camarada, cometi um adultério, cometi um assassinato, mesmo que não foi ele pelas mãos dele, mas ele ordenou. E o mandante tem o peso também, tanto aquele que mata como aquele que manda. É crime. A confissão e o pedido de perdão. Davi não só reconhece o seu pecado, mas também o confessa. Olha ele confessando no verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos. Confissão. Eu pequei, eu errei, eu matei, eu adulterei. Deus gosta de um coração contrito. Deus gosta quando nós nos derramamos aos pés dele, mas Deus gosta de sinceridade. Deus não gosta daquela oração fajuta, aquela oração hipócrita que muitas vezes fazemos. Senhor, perdoa a palavra, pensamentos e obra. Englobou tudo. Toma aí, Deus perdoa. Aí sabe o que Deus fica esperando? Você falar que pensamento. Você falar que obra. Você falar onde você colocou os seus olhos. Deus ele quer isso. Deus quer que você se raja. Olha, o pecado é que eu matei. O pecado é que eu matei Urias. O pecado é que eu adulterei com Batsaba. Deus está esperando isso. Não essa oração hipócrita. Perdoa a palavra, pensamentos e obras. Oramos em um segundo e achamos que Deus, beleza, está perdoado. Não. Pequei. Qual pecado você pecou? Pequei pequei assim, pequei assado. Confissão. Ali ele confessa. Percebemos que Davi confessa e pede a Deus o perdão. Shed explica: os pecados não confessados, olha o que causa, afastam o crente de Deus, da mesma forma que o pecado prazeroso mantém o não cristão longe do Senhor que poderia libertar. É o mesmo peso. Você não confessa o pecado, você começa a se afastar de Deus. Porque você sabe, assim como Davi sabia de Êxodo, sabia de Levítico, você sabe que está pecando. Então o que você fala? Se eu estou pecando, eu não posso ficar próximo a Deus. Se eu estou pecando, eu não posso continuar a ir ao culto. Se eu estou pecando, eu não posso continuar ceando. O pensamento sempre é esse, né? Então, não vou no culto domingo. Quando vê, você já está afastado 3 meses da igreja. Quando você vê se o seu relacionamento com o Senhor já está quebrado. Quando vai ver, você não está congregando mais, você não está orando mais, você não está lendo a palavra mais. Então o pecado nos afasta, pecado não confessado, nos afasta de Deus da mesma forma, ou seja, na mesma proporção que o pecado prazeroso mantém o não cristão longe do Senhor. Ou seja, da mesma forma que o pecado prazeroso mantém o ímpio no mundo. Por quê? Ele está cometendo algo que traz prazer a ele. O pecado traz prazer, sim. Pai do seu irmão João. O pecado traz prazer, sim. O pecado não traz nada de bom. O pecado traz prazer. O pecado satisfaz a carne. Então, enquanto está fazendo ali, o camarada ele vai procurar Deus para quê? Se o pecado está satisfazendo a sua carne. O pecado está tão prazeroso que afasta o pecador, que afasta o ímpio de Deus. Na mesma proporção, acontece com os filhos de Deus. Aqueles que pecam e não se arrependem. Não se confessa. O pecado não confessado afasta também o cristão de Deus. Então, a proporção é a mesma.
O importante ao ser humano, ao conhecer os pecados, o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que aceita o desejo do ser humano de ser santo como ele é santo, aceitando a limitação dos homens e perdoando. Já falamos na aula retrasada, né? Temos que ser santo como ele é santo. Pô, impossível, William, impossível ser santo como Deus é santo. Porque como eu vou ser santo neste corpo? Como eu vou ser santo nesse corpo pecaminoso, toda hora desejo o pecado? Comentamos algumas aulas aqui atrás. Quando Deus fala, ó, sede santos, como santo, sede perfeito, Deus sabe que nós não vamos atingir de maneira nenhuma o grau de santidade que ele é hoje, Pai do Senhor Cristiane, que ele é hoje. Ah, mas Deus, mas não estou entendendo. Então Deus pede para me ser santo, Deus pede para me ser perfeito neste corpo, sabendo que eu não vou ser sim. Não é um estado. Eu sou santo, tá, irmãos? A partir de hoje eu atingi o grau de santidade, eu atingi a santificação que Deus pediu. A partir de hoje eu sou santo. Não. Santidade não é um estado, é um processo. É um processo. Deus sabe que ninguém aqui vai atingir o estado de santo. Porque vamos pecar diariamente, vamos pecar cada minuto, vamos pecar mensalmente. Deus sabe disso. Mas ele quer ver o que? O seu processo de santificação. Eu sei atingir um grau de santidade 100%, mas eu vou fazer o que a Bíblia manda. Eu sei que eu não vou atingir, mas eu vou estar no caminho. Quando Deus voltar, quando Deus vier levar a sua igreja, ele quer nos encontrar neste caminho, buscando a santificação, mesmo que não vamos atingi-la 100%. Por isso que aqui termina assim. O desejo do ser humano de ser santo como ele é santo, aceitando a lei e perdoando. Repetindo, o mais importante humano, ao reconhecer os pecados cometidos, é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que aceita o desejo do ser humano de ser santo, como ele é santo, aceitando a limitação dos homens e perdoando. O que ele quer ver é isso. Poxa, o William não vai ser um santo. Ele está caminhando, ele está buscando para ser. Então é isso que agrada a Deus. 2.3, o terceiro, o perdão aniquila as consequências. Então agora Davi, irmão, Davi agora trata pecado como pecado. Você viu a diferença? Davi agora não vem tratando mais pecado como problema. Ele estava tratando como problema. Pô, adulterei, peguei a mulher do cara, agora deixa eu ver o que eu faço. Vou dar uma folga para Urias. Não deu certo. Urias não saiu da porta do palácio. Ah, já sei, vou embriagar Urias, vou mandar ele para casa, ali ele vai se deitar com sua mulher. Não deu certo. Deixa o que eu vou fazer então? Já sei. Vou mandar ele de volta para a guerra e vou mandar armar uma cilada para ele ali e ele vai morrer. E não vai descobrir do adultério. Deu certo, mas não deu certo, não resolveu o seu pecado. Ali deu um jeitinho, deu outro. Ah, engravidei, vou casar com ela. Deus vai se agradar. Olha quantos passos, olha quantas atitudes Davi toma. Olha quantos meios Davi tenta para resolver aquilo que ele achava que era um problema. Mas não era, era um pecado. E agora no Salmo 51, que serve de lição para nós, Davi, depois de quebrar a cara diversas vezes, é que ele aprende como é que se trata pecado. Pecado se trata como pecado. Pecado se trata assim, reconhecendo, confessando e pedindo perdão. Agora Davi alcança o perdão de Deus, por quê? Através da vida de Natan, Natan traz ali aquela parábola até Davi. Davi, aquela parábola. Tem que morrer, tem que pagar 4 vezes mais, esse homem, eu tô irado. Davi, esse homem aí é o Senhor, tá? Esse homem é o Senhor, Deus veio tratar com o Senhor, chegou a hora do acerto de contas. E ali ele traz esse salmo, fica para nós aí esse Salmo 51 que lemos. Aí que Davi reconhece, por isso no verso 17 ele diz, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Davi ele reconhece, eu posso
oferecer aqui gados, posso oferecer o maior sacrifício, mas Deus não vai se arrepender. Deus não vai receber enquanto não ver em mim um espírito quebrantado, um coração arrependido. 2.3 diz: o perdão não aniquila as consequências. O que será que o pecado... Está pensando que acabou? Se arrependeu, reconheceu, se arrependeu, pediu perdão. Acabou, resolvido. Resolvido uma parte. Resolvido a parte em que devemos reconhecer, se arrepender e pedir perdão. Essa parte está resolvida sim. Mas como eu disse no início, o pecado é uma semente maldita, que ela vai nascer, vai dar os frutos dela. Mas eu já me arrependi, de coração sim, mas infelizmente ela foi lançada na terra, infelizmente ela vai nascer, vai crescer e vai dar frutos podres, mas vai dar. E agora chegou a hora de Davi colher os frutos, com 6 anos, se passar os frutos. Olha, 2.3, o perdão não aniquila as consequências. Embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Mas Deus perdoou sim, mas ainda tem consequência sim. Mesmo perdoado tem consequência? Sim. Em decorrência deste ato, a espada não se apartará da casa de Davi. Olha a sentença que Deus traz para Davi lá em 2 Samuel 12:10. A espada não vai se apartar da sua casa. Ou seja, Davi, vai haver sempre desgraça na sua família. Vai haver sempre desgraça na sua casa. A espada fala de morte. A espada fala de juízo. A espada fala de sentença. Já viu o símbolo da justiça? A espada? Uma escultura com uma espada na mão. Então a espada fala de sentença, fala de juízo, fala de correção. Então olha a sentença. Está perdoado, Davi, mas olha só, a espada jamais se apartará da sua casa. E ali, irmãos, a vida de Davi como um rei é um grande exemplo. É um exemplo, o maior rei de Israel até hoje. Pode olhar para a bandeira de Israel, o que tem lá? O símbolo, a estrela de Davi. Como guerreiro, como administrador, como rei, Davi, perfeito. Agora, como pai, como esposo, Davi deixou a desejar. E ali, as consequências chegam e essa é a parte da história de Davi que é muito triste quando nós lemos. Acontece uma sequência de desgraça, irmão, na vida de Davi, na família de Davi. E você não vê Davi tomando uma atitude mediante as consequências. Você observa que ali o irmão estrupa a irmã. Aí continua. Deus exerce seu juízo sobre a vida de Davi. O filho nascido em decorrência do adultério morre. Se não me engano, o filhinho ali de Betseba estava com 7 dias, se não me engano. E ali o Senhor leva. Então começou as consequências, irmão. Perde uma criança com 7 dias. O filho de outra mãe estrupa a irmã. E continua. O mal veio sobre a casa de Davi. As concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas. O filho de Davi, das mulheres do pai, e outras consequências. Muita desgraça, muita tristeza na vida de Davi, tudo decorrente ao seu pecado. Deus pergunta para Davi, vem cá, você quer o quê? Você quer cair na mão dos homens ou quer cair na minha mão? Davi, sabiamente, os homens não vão ter perdão de mim. Eu quero cair, não vai ter misericórdia de mim. Eu quero cair nas suas mãos, Deus. Na mão de Deus tem misericórdia, Ira? Tem sim. Mas não deixa de ter consequência por causa que está na mão de Deus. Aí mesmo que tem que ter consequência. Porque o Deus justo, ele tem que tratar do pecado. 2 pontos devem ser observados. O perdão de Deus libera o novo acesso a ele. Porque quando estamos no pecado, o acesso até a Deus é como se fosse fechado o caminho para Deus. Como é que você vai seguir num caminho de santidade se você está numa vida de pecado? Quem está na vida de pecado não quer.
jamais tá de encontro a Deus. O caminho é outro. Vou tomar outro rumo. Então, quando Deus nos perdoa, é liberado novamente o acesso a Ele. O perdão de Deus libera nosso acesso a Ele. E a segunda coisa, mesmo sendo perdoado, sofreremos as consequências dos nossos pecados. É preciso permanente vigilância e oração. Então, está atento cada segundo. Está atento cada minuto. Não posso pecar. A palavra de Deus diz que isso é pecado. Não posso errar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Por isso a importância da palavra de Deus. Porque quem diz o que pode e o que não pode, quem diz o que é pecado e o que não é a palavra de Deus. Então, se você é aquele crente medíocre, que não tem uma intimidade com a palavra de Deus, que não lê a palavra de Deus, você vai continuar como um exemplo do crente que lemos aqui. O crente que está lá dentro da igreja, mas numa vida pecaminosa. E está achando que está no caminho certo. Está vivendo uma prática pecaminosa. Está vivendo e continua vivendo na prática do pecado e achando que está de caminho ao céu. Então, mais uma vez, a importância da palavra de Deus. É ela que nos alerta. É ela que nos diz, é ela que nos dá o rumo. O manual é esse. A Bíblia diz que não pode, então já sei. A Bíblia diz que não pode isso, a Bíblia diz que não pode aquilo. 3. Os pedidos do salmista. Nessa oração aí, do Salmo 51, Davi faz vários pedidos. O pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também internas. A sua intimidade com Deus foi afetada. A sua alma foi tomada por angústia. Nesse sentido, ele expressa no Salmo 51 vários pedidos a Deus. 3.1. Primeiro pedido, conhecer a sabedoria. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria. Lá no Salmo 51:6, Senhor, me dá sabedoria. Há diversos significados para a palavra sabedoria. Entre eles, a capacidade de lidar com os problemas, que podem ser externos e internos. Davi os enfrentou em sua caminhada. Em todos os problemas que Davi buscou se aconselhar com Deus, sagrou-se vencedor. No entanto, faltou-lhe sabedoria para lidar com os seus pecados residentes, não consultando o Senhor se deveria agir ou não daquela forma. Ele tinha todas as condições para ouvir as instruções do Senhor, pois tinha profunda intimidade, todavia desprezou o caminho correto, aconselhar-se com o Criador. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor foge do pecado quando ele bate a porta. Então, olha o pedido de Davi, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá temor. O temor do Senhor, quem tem temor ao Senhor, quando o pecado bater a porta, opa, não quero não. Opa, vou pegar outro caminho. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O segundo pedido de Davi, Salmo 51. Purifica-me com hisopo. Mais uma vez, Davi aí mostrando conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Porque o hisopo era uma planta usada lá no livro de Levítico, era usada em Israel, mas que está descrita lá no livro de Levítico como fazendo parte de um ritual de purificação. O hisopo era uma planta que ela era molhada ali nos elementos da purificação e ela era usada para salpicar ali em algo ou em alguém. A planta usada ali quando os israelitas passam o sangue no portal ali das suas casas, a planta usada ali foi o hisopo. Eles pegavam a planta, né, molhava no sangue do cordeiro e ali passava no portal de suas portas. Então, olha o conhecimento que Davi tinha da palavra de Deus. Ele vem falando, purifica-me com hisopo. Davi pede ao Senhor que o purifique com hisopo. Davi queria ter a certeza de estar completamente purificado. O hisopo é um arbusto com cachos de flores amareladas, que crescia nas fendas da rocha. Era usado na cerimônia da purificação, Levítico 14, 51 e 52. Outra passagem relacionada ao hisopo ocorre quando os israelitas, para que os seus filhos escapassem da morte dos primogênitos do Egito, molharam um feixe de hisopo no sangue de um cordeiro sem defeito, morto naquele dia,
e besuntaram o alto e as laterais da porta de suas casas. Davi sabia que as chagas do seu pecado, eram grandes, portanto queria se sentir completamente restaurado pelo seu Senhor. Os nossos pecados são purificados por meio do sangue de Cristo. É por isso que o sangue de Cristo é chamado de sangue da aspersão. Então Davi pede ao Senhor, ali o segundo pedido, um dos pedidos de Davi. Ele sabia que o sopo era uma planta, era um arbusto usada ali para salpicar o sangue ali em algo ou em alguém. E ali hoje nós temos, né, a oportunidade de ser salpicado com o sangue de Cristo. E ali Davi, ele tem essa consciência e pede, agora ele tem, né? Primeiro, sabedoria, agora pede a purificação. Mais um pedido que Davi faz, 3.3, a alegria da tua salvação. Há duas expressões fundamentais no verso 12, alegria e salvação. Davi estava em um estado de angústia profunda, e sentindo-se preso em decorrência do seu pecado. Duas lições aprendemos aqui. O caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. Quando nós estamos no caminho, nós sempre vamos estar aí acompanhado, nós sempre vamos estar aí colhendo os frutos da alegria e da salvação. Vai haver, então não tem tristeza no caminho da santidade? Tem tristeza, tem perdas, como nós vimos aí na vida de Davi, mas o caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. O final desse caminho não é morte. O final desse caminho, final do caminho da santificação é a salvação, é a vida eterna. 2. O caminho do pecado conduz à tristeza e à morte. O contrário, né? O caminho do pecado, se estou na vida, se estou no caminho do pecado, tem que gerar morte, porque é bíblico. O salário do pecado é a morte. Então, quem pratica o pecado, ele deve receber o salário, que é a morte. O pecou, morreu. Assim, na velha aliança, né? Pecou, morreu. Adulterou, pedra na cabeça dele. O filho desobedeceu o pai, tem que ser apredejado. É assim. Então, hoje, não é diferente. O pecado continua trazendo morte para as nossas vidas. Muitas das vezes espiritual, muitas das vezes os dois, espiritual e material, mas o importante é nós termos aproveitar a oportunidade e fazermos como Davi fez, depois de cometer vários e vários erros, né? Reconhecer, se arrepender e pedir perdão. Porque o caminho do pecado conduz à tristeza e à morte. O início, meio e fim do caminho do pecado sempre vai ser isso aí, sempre vai ser colhendo isso aí. Tristeza e morte. Ainda que aparentemente eles tenham, os ímpios, aqueles que estão no caminho da morte, parecem estar felizes, mas aquilo ali é momentâneo. Aquela felicidade ali é passageira, aquela felicidade ali dura apenas um domingo à noite. Aquela felicidade ali dura apenas uma rodada de cerveja. Aquela felicidade ali dura apenas naquelas 6 horas de festa. Aí depois chega em casa e vem a angústia novamente, vem a depressão. Porque o caminho da santidade é diferente do caminho do pecado. O caminho que conduz o caminho do pecado é muito diferente do caminho aí da santidade. Pecado conduz a tristeza e a morte. Alegria. A alegria na proveitosa proximidade de Deus é o verdadeiro poder motivador do novo estilo de vida que o poeta vislumbra aqui. Salvação. Aqui não se trata simplesmente do perdão, mas das bênçãos que seguem. Conferir 13, verso 5 ao 6 e 5, 9. Então, olha os pedidos de Davi agora. Esse Davi é um Davi totalmente diferente daquele Davi, né? Que estava tentando arrumar um jeito de encobrir seu pecado. Agora Davi vem nos ensinando, Davi nos dá aula aí de como devem ser nossas atitudes, né? Após errarmos, após pecarmos. Repetindo, reconhecimento, confissão e pedido de perdão. Então,
depois de quebrar a cara, depois de trazer consequências para a sua vida e para a vida da sua família, Davi agora nos ensina o Salmo. Pai do Senhor, irmã Celeste, Davi nos ensina aí com esse Salmo. A conclusão diz assim: o Salmo 51 é um importante auxílio na consciência da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Davi é perdoado. Por quê? Porque ele mostrou arrependimento. E uma das coisas que marca a vida de Davi até hoje é quando nós ficamos nos perguntando, né? Pô, mediante tudo isso, que muitos têm Davi apenas como aquele adolescente que matou o gigante. Muitos não trazem à memória essa parte da vida de Davi aí, essa parte podre aí da vida de Davi, do pecado de Davi. Aí muitos se perguntam, pô, mediante isso, mediante o que eu li, mediante o que eu aprendi na lição de hoje, eu ainda leio, ainda escuto, ainda leio Deus falando que Davi é um homem segundo o seu coração. Eu não entendo. Depois de todos esses acontecimentos, irmão, pecado vamos sempre estar cometendo, infelizmente, ou felizmente, porque se não fosse isso, não teríamos aí o poder regenerador do sangue de Cristo, que torna o nosso pecado podre, preto, alvo, como a neve. Então aí muita gente pergunta, não entendo. Poxa, Davi ainda foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Um dos motivos que leva a Deus a considerar Davi como um homem segundo o seu coração é a expressão que ele deu de arrependimento. Por quê? Você vê aí o erro de Davi, o pecado de Davi, nós vemos que foi qual? Pecado, né? O adultério e ali o assassinato. Ele se arrepende, beleza. Você não lê de novo Davi adulterando e cometendo assassinato. Então a lição, por que Deus considera ali Davi um homem segundo o seu coração? Um dos motivos é esse. Porque Davi se arrependia de verdade. Não era como aquela pessoa que roubou ontem, roubou mês passado. Deus me perdoa, eu sei que eu roubei. Aí em fevereiro rouba de novo. Deus me perdoa, eu sei que eu roubei. Março rouba de novo, ele continua. Não. Davi, ele errou sim, mas você não vê ele repetindo aquele mesmo erro. Você não vê. Então, isso leva a Deus chamá-lo, considerado de um homem segundo o seu coração. Por quê? Que é o que lemos no verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Então Deus não despreza essas pessoas que têm um coração quebrantado e contrito. O que Deus quer ver na nossa vida é o arrependimento verdadeiro. Porque você vê uma pessoa verdadeiramente. Por isso que o título é ao arrependimento. Então que possamos aí como um exemplo, como um marco na nossa vida, como uma lição de como se achegarmos a Deus após um contrito e um espírito quebrantado. Porque com certeza o Senhor Deus irá perdoar e irá restaurar a nossa vida e nos colocar de novo no caminho da santidade. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Obrigado aí a todos aí que cooperam conosco aí todo domingo, né? Tirando um tempinho aí para nos assistir. Sua vida com certeza vai ser tremendamente abençoada, edificada, porque ninguém que se alimenta dessa palavra de Deus fica vazio. Todos que se alimentam da palavra de Deus, eles vão colher os frutos desse alimento espiritual. Não tem alimento melhor do que esse, né? Então não é em vão o nosso tempo na escola bíblica dominical. Infelizmente muitos não têm noção da importância, muitos estão desprezando cada vez mais a escola bíblica dominical.
mas ela é de suma importância para a nossa vida. Sim, ela é um dos meios aí que nos conduz, que nos mantém no caminho da santidade. Mais uma vez, feliz Dia das Mães aí para todas as mamães. Que Deus continue abençoando tremendamente a sua vida. Deus continue abençoando aí. Deus continue consolando os corações daqueles que infelizmente tiveram perdas. Que Deus continue com a sua casa. Que Deus seja o Senhor da sua casa. Tenha um domingo, um restante de domingo aí abençoado. E à noite te convida um irmão, convida um conhecido para estar assistindo aí a live com a nossa família pastoral aí, com o culto dirigido aí pelo nosso pastor, pelo nosso evangelista Mauro. Continue conosco, continue nos apoiando aí. Obrigado a todos aí que estão aderindo à nossa página, ao nosso canal. Com certeza, tudo aquilo que fazemos para o Senhor tem um retorno. E ninguém trabalha para o Senhor e fica sem salário. Assim como quem peca, se não se arrepender, se não seguir os passos que Davi seguiu, vai receber o seu salário, que é a morte. Assim nós, quando trabalhamos, quando fazemos algo no reino, quando fazemos algo para o Senhor, somos recompensados da mesma maneira. Porque o nosso patrão, o nosso Deus é justo. Vamos orar. Pai, graças te damos por esse momento que passamos, Deus, na tua presença. Iremos continuar na tua presença sim, Deus. Estamos fazendo neste momento, apenas terminando este momento, Escola Bíblica Dominical. Continue, Deus, com cada um que assistiu e que irá assistir esse vídeo. Sabemos que tem pessoas, meu Pai, que assistiu aí essa aula, mas está com seu coração triste, está com seu coração em luto. Nós sabemos, meu Pai, que tem pessoas aí que assistiu e irá assistir, mas está passando por processo de depressão, está passando por processo de desemprego, está passando por processo de enfermidade na família. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor ainda é o mesmo Senhor da época de Davi, ainda é o mesmo Senhor da época do Êxodo que libertou o povo ali da escravidão. É o mesmo Senhor que levantava paralítico, o mesmo Senhor que curava mudo, que curava cego. O Senhor mesmo não mudou, mas infelizmente quem mudou somos nós. Que possamos voltar, meu Pai, a praticar, que possamos voltar a usar a nossa fé da maneira que o Senhor quer. Possamos, meu Pai, voltar ao caminho da santidade. Possamos voltar ao caminho da salvação. Possamos não olhar para um lado nem para o outro, porque os dias estão maus, os dias estão no fim. E cada vez mais o povo de Deus vai ser apertado, cada vez mais o povo de Deus vai ser provado. Mas nós temos a certeza que somos provados para ser aprovado. Então continue com cada um, Pai, aumente a nossa fé. Possamos nos encontrar todos juntos naquele dia, na grande bolda ali do Cordeiro, que será servida pelo Senhor. Continua conosco, é o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.